Irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos vós. No vídeo de hoje, vou trazer aqui um assunto muito legal, que é um assunto que eu fiz uma pesquisa lá no meu canal sobre profecias, tá? Então, eu vou até colocar aqui, ó, pesquisa, espera só um minutinho para vocês já saberem do que se trata o vídeo aqui, ó. Tá aqui, deixa eu colocar aqui. Pronto, tá aparecendo aí, né? Vai aparecer aí para vocês dizendo o seguinte aqui, ó. Eu fiz uma votação dizendo assim, testando o conhecimento. As profecias de falsos profetas podem se cumprir? A gente teve 213 votos até o momento, sendo que sim, 62%, ou seja, elas podem se cumprir, e não sei, 32 mais 5 vai dar 37%. Então, tem 37% das pessoas, deixa eu voltar aqui, que não sabem se cumpre ou não se cumpre, beleza? Com base nesta pesquisa, então isso é legal. Eu coloco lá na aba comunidade sempre pesquisas, perguntas, porque eu uso isso para fazer os vídeos também, entendeu? Ou para tirar alguma dúvida, como o pessoal está vendo, e outra para tirar, para fazer pesquisa. Então, com base nisso, e com base também num áudio que vocês já devem ter ouvido, que inclusive eu vou colocar aqui agora para vocês ouvirem só um pedacinho dele, a gente já retorna para esse áudio, que é este áudio aqui, peraí. Que é este áudio aqui, peraí. E fala mal do ungido de Deus, e do mais velho, o Senhor vai pegar. Então, com base nesse pedacinho desse áudio, essa vai ser a tônica do nosso vídeo de hoje. A gente vai falar sobre profetas, falsos profetas e profecias no Novo Testamento. Então não perca, porque o assunto é muito legal, beleza? Então eu espero que depois desse vídeo você saia sem dúvida e não saia daqui confiando mais em falsos profetas. Bom, antes eu preciso te pedir que não se esqueça de se inscrever no canal. A sua inscrição ajuda muito, porque essa mensagem chega a muito mais pessoas. Dê like, curta e compartilhe também. Deixe os comentários, porque isso mostra que o vídeo tem engajamento e também vai para mais pessoas. Então, isso te ajuda muito. Aqui embaixo também eu tenho um link que eu criei sobre ser membro do canal, né? Então, se você quer ajudar esse canal e tal, entra lá, se torne membro, é bem baratinho. Eu acho que eu coloquei o menor valor ali possível e aí é só para realmente usar estes recursos no canal para que a gente possa melhorar o canal e tornar esse canal assim cada vez com mensagens mais detalhadas e melhores e respondendo às dúvidas de todos. E também aqui na descrição tem o link do nosso grupo, nosso canal no WhatsApp. Você entra lá para receber as novidades e também lá dentro tem o nosso canal de conversa, certo? Então, você quer conversar? Entra lá e a gente e aí você pode conversar comigo, me mandar mensagens e tudo, beleza? Então tá, sem mais delongas aí, vamos para o assunto do vídeo de hoje. Então vamos lá. Eu fiz aqui um passo a passo só para que eu não me perca aqui, né? Para que eu traga as coisas de maneira bem assertiva para vocês. E a primeira coisa que eu quero explicar para vocês é o seguinte: antes que a gente entra na questão da profecia, falso profeta, e se cumpre ou se não cumpre, antes é muito importante que a gente entenda o que é ser falso profeta. Existem... E aí, aqui eu estou passando exatamente o meu ponto de vista. No meu ponto de vista, segundo as escrituras, existem tipos de falso profeta. Existem, tipos de profeta, né? Vamos começar pelo profeta. Tipos de profeta. No Novo Testamento e no Velho Testamento, as profecias têm, ou essa classificação de profeta, eles têm aplicações diferentes. No Novo Testamento, o profeta que é parecido com o Antigo Testamento, ou seja, o boca de Deus, o pelo qual ele fala e aquilo se torna norma para o povo, na verdade, isso daí foi substituído pelos apóstolos. Os apóstolos que têm essa função parecida com os profetas do Antigo Testamento.
Quando a gente fala de profecia e dom de profecia no Novo Testamento, aqui eu não vou entrar nem na questão de continuismo, cessacionismo, mas assim, quando a gente fala de dom de profecia no Novo Testamento, a gente tem que olhar nas Escrituras o que as Escrituras elas identificam o que é esse dom de profecias, entendeu? Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, vou compartilhar com vocês aqui a Bíblia e vou colocar aqui um texto bíblico que a gente vai ter que ir para a Bíblia para poder ter certeza. Vai ser um texto curto, tá? Então não se preocupem, eu vou tentar fazer um negócio mais animado possível para que a gente veja as Escrituras, compreenda as Escrituras, mas não seja algo tão técnico. Então a gente vai pegar lá, abra a sua Bíblia aí, 1 Coríntios 14. E aí, em 1 Coríntios 14, eu já vou colocar aqui na Bíblia, peraí. Só um minuto. Deixa eu compartilhar a tela. Que aí já aparece aí para vocês. Espera aí só um pouquinho. Aqui é assim, viu? É no ao vivo aqui tudo. Um negócio legal, tá? Quando eu terminar de explicar profecias, a gente vai reagir sobre o áudio e ali você vai ver como identificar um falso profeta. Então vai ser um negócio muito interessante. Vamos lá em 1 Coríntios, no capítulo 14. Então, Novo Testamento, Coríntios, no Colossenses, Coríntios, 1 Coríntios, no capítulo 14, a partir do verso 1. Então, aliás, eu até consegui trocar a Bíblia aqui para que ficasse um negócio mais legal, ficasse mais visível para vocês aí. Então, vamos lá. Aqui é uma passagem em que o apóstolo Paulo está aconselhando sobre os dons, certo? E aqui ele está fazendo uma comparação entre o dom de profecias e o dom de línguas e dizendo que o profecia ele era superior ao de línguas. E aí ele vai explicar o porquê. Vamos lá. Segui o amor e procurai com zelos os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Esse daqui é um versículo extremamente distorcido. Pena que esse vídeo a gente não vai falar sobre línguas, mas a gente vai falar na profecia. Aqui, ó. Versículo 3. Mas o que profetiza fala aos homens, para edificação, exortação e consolação. Então aqui a gente já tem um critério do seguinte: o dom de profecias no Novo Testamento ele tem essas três funções: edificar a igreja. Por que edificar a igreja? Porque o dom de profecias no Novo Testamento é um dom em que a pessoa, através da exposição da palavra de Deus, certo? Peraí, pronto. Peraí. Então, a partir da exposição fiel da palavra de Deus, aquilo ali, aquela mensagem, como é as escrituras que estão sendo transmitidas, ou seja, os ensinos dos apóstolos de Cristo e dos profetas, aquilo que está sendo ministrado, ele vai trazer o quê? Edificação para a igreja. Você vê como a profecia aqui está muito mais ligada ao ensino e não previsão de futuro, eis que Deus me manda falar e não sei o que lá, você vai ver coisas novas, isso é tudo conversa. O dom de profecia no Novo Testamento tem nada a ver com isso, ó. Para edificação, para exortação, certo? Ou seja, exorta as pessoas, traz as pessoas para a Escritura. Aliás, isso daí é uma coisa em comum. Os profetas do Antigo Testamento também exortavam, e também eles faziam, edificavam, né? E também consolavam. Só que a profecia do Antigo Testamento tinha coisas a mais do que a do Novo Testamento, certo? Então, o que acontece? Então, edificação, porque edifica na palavra. Exortação, ou seja, aconselha as pessoas a andarem no caminho. Essa que é a função do dom de profecia. Por isso que tem uma parte que dizendo que não tendo profecias, o povo, assim, o povo ele se espalha, né? Ele entra em pecado, porque a exortação faz parte da profecia e consolação. Então são esses três. Por que consolação? Porque a profecia vai fazer com que as pessoas
através do conhecimento e aprofundamento na palavra de Deus, eles sejam consolados por todas as coisas. Você está passando por uma dificuldade, você está passando por um momento difícil, você está passando por dificuldade de saúde, seja lá o que for, de financeiro. Se a gente... O evangelho é nos exposto de maneira clara ali, você vai verificar que todas essas coisas são passageiras, por exemplo. E como que... Aí eu vou dar uma posição minha, uma posição não só minha, mas defendida por muitos pastores. Como que se opera esse dom de profecia? Então quer dizer que o dom de mestre e o dom de profecia são iguais? Porque é basicamente isso que eu estou falando aqui, certo? Então o dom de profecia ele é manifesto ali quando a pessoa está expondo a palavra de Deus. Não, então existe uma pequena diferença nessas daqui. O dom de mestre ele estudou ali a palavra de Deus, tal, se preparou e ele expõe exatamente aquilo que foi preparado. Mestre puro, certo? Quando que entra a questão da profecia aqui? Ele também estuda, ele também se prepara. Só que na exposição da palavra, muitas das vezes vem à mente do pregador, por exemplo, umas outras passagens, uns outros exemplos que corroboram aquilo que está sendo exposto. E isso daí, de repente, atinge assim em cheio o coração de quem está assistindo. Por quê? Ou porque aquele exemplo, porque aquela palavra que está sendo pregada, ela vai ao encontro da necessidade que a pessoa está na hora, da tristeza que a pessoa está na hora, do pecado que a pessoa está na hora, e aquilo ali, mediante a palavra, a pessoa é exortada, é consolada, portanto edificada, entendeu? Então quer dizer, não que a pessoa, aquela exposição, ela é inteiramente ali, digamos assim, segundo a palavra de Deus e segundo o Espírito Santo. Então é isso daí, entendeu? Não é você ficar, eis que você está triste hoje porque não tem um carro, eis que manda te dizer Deus, daqui a 3 dias você vai receber uma caminhonete zero. Entendeu? Não tem nada a ver com isso. Absolutamente nada a ver. Ele vai te trazer para a palavra. Ele vai te aconselhar segundo a palavra. Por isso... eu vou mostrar aqui para baixo, ó, no mesmo lugar, 1 Coríntios 14, vamos lá no versículo 29. Olha aqui Paulo falando sobre profecia. No mesma carta, no mesmo capítulo, ele falando sobre profecia, dizendo assim: e falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Então já começa por aí. Se profecia fosse ficar falando coisa do seu futuro, e não sei o que lá, você vai julgar como isso daí? Como? Como que você julga? Não tem como julgar, entendeu? Agora, quando ele está sendo exortado na palavra, você julga mediante a palavra. Então, mediante a palavra, o que essa pessoa está falando? Está dentro ou está fora? Está fora, falso profeta. Certo? Está dentro das escrituras, então o aconselhamento, a exortação está acontecendo dentro das escrituras, a consolação está acontecendo dentro das escrituras, ótimo. Então, aquilo ali você pode aceitar aquilo ali, entendeu? Porque é uma exortação segundo a palavra de Deus, ó. Mas, se a outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos podeis profetizar um depois dos outros, para que todos aprendam. Olha assim, para que todos aprendam, não é para que todos, digamos assim, fiquem sabendo do seu futuro, se é para comprar, se é para vender, entendeu? Todos aprendam e sejam todos consolados. Então é esse daqui. E ele ainda dá uma recomendação. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Aqui é porque é o seguinte, ali vai até dizer no 33, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Então, aqui ele está dando esse conselho porque é o seguinte, nada de bagunça, entendeu? Nada de dizer, nossa, eu estou aqui. Aliás, eu já vi muito isso daí, esses falsos profetas. Eu estou aqui, Deus está me tomando, é a loucura do céu. Isso é conversa fiada, entendeu? É o profeta que está sendo tomado e não sei o que lá. Isso é tudo conversa fiada. Isso tudo é falso profeta querendo te enganar com sentimentalismo. Que a palavra de Deus diz assim, se ele realmente é o profeta,
o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Então não tem essa de perder controle, não tem essa de falar coisas que eu nem imaginava e não sei o que. Não, não. O aconselhamento e é tudo feito dentro da palavra de Deus, certo? Tomara que isso daí tenha ficado muito claro para vocês, porque a partir daqui a gente vai falar do falso profeta e vai falar do profeta verdadeiro. Quer dizer, do falso profeta, se cumpre ou se não cumpre, certo? Porque o profeta verdadeiro é aquele que expõe verdadeiramente a palavra de Deus, conforme a gente já falou. Beleza? Outra coisa. Deixe like, curta, compartilhe, deixa aí os comentários. Se de repente faltou alguma coisa na explicação, deixa aí embaixo que depois eu posso fazer vídeo complementando. Porque como eu nunca sei quais são as dúvidas da sua cabeça, então eu não tenho como respondê-las se você não perguntar, ok? Então vamos continuar aqui. Então é o seguinte, sobre profecia não cumprir, então isso daí é o mais fácil de tudo. Aliás, deixa eu até colocar aqui, ó. Só voltar aqui o livro. Vamos ali, ó. Pega na sua Bíblia aí, Deuteronômio, no capítulo 18, próximo do verso 18 ali. Bom, é o seguinte. Quando um profeta profetiza alguma coisa. E aqui lembra, aqui a gente está falando de profeta do Antigo Testamento. Esses profetas que tinham essa função que na verdade foi adotada pelos apóstolos e não por esse dom de profecia no Novo Testamento. Então, mesmo assim, então, vamos lá. Porque é o seguinte, que nessas igrejas pentecostais, neopentecostais principalmente, e seitas de todo tipo, a CCB está no meio, eles têm esse costume de achar que a profecia é conforme o Antigo Testamento. E conforme o Antigo Testamento, eles ficam assim, Deus está me mandando dizer tal coisa para você. Então, se é como o Antigo Testamento, julgaremos como o Antigo Testamento. Então, o que aqui está dizendo? Ó, vamos lá. Deixa eu ver aqui, ó. Vamos pegar aqui no versículo 17 em diante. Então, Deuteronômio 18, tá? A partir do versículo 17 aqui. Então o Senhor me disse, falaram bem naquilo que disseram. Eis que suscitarei um profeta do meio dos seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e lhes falará tudo o que eu ordenar. Para começar, que aqui está falando de Cristo, tá? Esse daqui é uma coisa referindo-se a Cristo. Ó, e será que qualquer que não ouvir as minhas palavras, porque ele falará em meu nome, eu requererei dele. Então, quer dizer, era para dar ouvido. Porém, o profeta que tiver a presunção de falar alguma coisa, alguma palavra em meu nome, então vamos lá. Para começar aqui, esse levantarei um profeta no meio de vós, isso daqui estava falando de Cristo. Isso daqui é um verso que tratava de Cristo. Então, quem não ouviu a Cristo vai ser requerido, entendeu? Ponto. Mas aí ele está falando assim, mas tem falsos profetas que levantarão em meu nome. E aí ele vai falar dos falsos profetas. Porém, um profeta que tiver a presunção de falar alguma palavra em meu nome, que eu não tenha mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta morrerá. E se disseres no teu coração, como conhecereis a palavra que o Senhor não falou? Aí vai dizer assim, ó, quando o profeta falar em nome do Senhor e esta palavra não se cumprir, não suceder assim, esta palavra que o Senhor não falou, com soberba falou aquele profeta, não tenhas temor dele. Então, isso daqui é a parte mais fácil de identificar. Falso profeta é todo aquele que quer falar alguma coisa em nome do Senhor e não se cumpre. Entendeu? Aliás, a Bíblia manda aqui no final do versículo no final do versículo 20. E esse profeta morrerá. Então, se a pessoa quer ser profeta igual do Antigo Testamento, então saiba que você está sujeito a isso daqui, porque era o que a lei mandava fazer. Certo? Então, esse daí é o primeiro tipo de falso profeta. É o falso profeta que não cumpre o que falou. Agora, tem um porém.
Existe um segundo tipo de falso profeta, e este falso profeta é o mais perigoso de todos. Aqui, vamos lá, no mesmo livro aqui, ó, de Deuteronômio, no capítulo 13, versículo 1. E aqui vocês vão ver o quão perigoso esse falso profeta. Por isso que eu fiz a pesquisa, porque para mim, quem é deste canal que já acompanha assiduamente meu vídeo, não cai mais nisso daí. Era para a pessoa ter respondido sim naquela pesquisa, dizendo sim, falsa profecia se cumpre. E vai estar dizendo aqui, ó, vamos lá. Quando o profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e te der um sinal, um prodígio, ou seja, tem uma pessoa que seja por sonho, por revelação, ou ele dizendo assim, eis que Deus manda te dizer, ou de repente eu tive um sonho e é um sonho espiritual, é com você, qualquer coisa desse tipo. Ah, Deus me revelou tal coisa? Tá. Então ele vai dizer assim, então ele vai te dar um sinal, um prodígio. Ó. E aqui, ó. E suceder o tal sinal ou prodígio de que houver falado, dizendo. Então, o que acontece? Ele fala assim, vai acontecer tal coisa. E esta coisa acontece exatamente do jeito que ele falou. Só que qual é a mensagem dele depois? A mensagem dele depois é, vamos após outros deuses que não conheceste e sirvamo-los. O que é isso? O que é vamos após outros deuses? É você dá glória para o profeta, falso profeta, né? Dá glória para uma instituição, dá glória para qualquer coisa que não seja Deus. Ou seja, ele está te atraindo, a mensagem dele é, eis que Deus me mostra que vai acontecer tal coisa, e você, seu lugar, isso é para mostrar que seu lugar é aqui, é neste lugar, é nesses microfones, é nessa instituição. Isso é falso profeta, certo? Então, vai estar dizendo, ó, não ouvirás a palavra daquele profeta ou sonhador de sonhos, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. Ele vai dar o conselho, após o Senhor vosso Deus andareis, e a ele temereis, e seus mandamentos guardareis, e a sua voz ouvireis, e a ele servireis, e a ele achegareis. Então, portanto, não seguir por profecia, não seguir por revelações, não seguir por sinais, prodígios, maravilhas. Nossa, aquele homem falou e se cumpriu tudo o que ele falou. É homem de Deus. Não, ele pode ser claramente um falso profeta. Por quê? Qual é a mensagem dele? A mensagem dele está te levando ao quê? A adorar uma instituição religiosa, a adorar uma pessoa. É isso que ele está levando? A mensagem dele serve para isso? Isto é um falso profeta. Certo? Isso é um falso profeta. O verdadeiro profeta no Novo Testamento é a pessoa que expõe a palavra de Deus com fidelidade. E a palavra de Deus vai servir para te exortar, vai servir, igual a gente coloca lá, é exortação, consolação e o terceiro que eu me esqueci aqui agora. É exortação, consolação e o primeiro... Esqueci, mas eu pego lá no texto e te mostro. Mas é os três que eu mostrei lá no começo, certo? Então é para isso que serve a palavra de Deus. Para te ensinar, para que através do conhecimento e aprofundamento do conhecimento na palavra de Deus, você seja exortado à edificação, lembrei. E edificação, seja edificado e seja consolado. E aí você diz, tá vendo? Isso é só no Velho Testamento. Olha aqui, eu vou colocar aqui, ó, bem rapidinho para vocês aqui. Esse daqui foi a anotação que eu fiz, mas deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar aqui na anotação. Olha aqui, você fala assim, mas isso é só no Velho Testamento. É só no Velho Testamento? É nada. Olha aqui, ó, vamos pegar aqui na Bíblia, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Isso daqui é a prova de que no Novo Testamento esse espírito do engano, ele opera e opera fortemente.
E vai estar dizendo aqui, aliás, isso daqui, tudo que eu estou falando é da operação do erro. Depois, você que está assistindo esse vídeo, você quer mais detalhes sobre a operação do erro? Eu fiz um vídeo só sobre a operação do erro. Assista ele todo, eu trago todos os textos e explico com detalhes. Aqui eu vou fazer um passadão geral, certo? Porque o foco desse vídeo é outro, mas vamos lá. 9. A esse cuja vinda... aqui ele está falando sobre o iníquo que havia de ser revelado, certo? Ele está falando do anticristo. Então, e a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor à verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Então, aqui é o seguinte... Aqui está dizendo a mesma coisa de Deuteronômio 13, que pessoas que ouviram a mensagem do Evangelho, deram as costas para o Evangelho por conta de sinais, prodígios e maravilha, essas pessoas estão perecendo, ou seja, estão mortos em seus delitos e pecados. E justamente por não terem abraçado a verdade, elas serão enganadas. E o próprio Deus enviará a operação do erro, ou seja, o espírito enganador que vai fazer com que as pessoas tenham cada vez mais certeza na mentira, e eles creiam na mentira para que eles sejam condenados. Isso é o que diz aqui a palavra de Deus. Parece ser forte. A primeira vez que eu ouvi falar disso, eu fiquei surpreso. Eu falei, mas não era o diabo, não era... Não, só para você ver, o próprio Deus. Se você recebe um profeta e ele profetiza uma coisa e a Bíblia diz outra, o que a palavra de Deus manda você fazer? Dê as costas para esse falso profeta e siga as escrituras. Quando você decide de dar as costas para as escrituras e seguir o falso profeta, Deus vai permitir que ele faça cada vez mais benções, que a palavra da boca dele se cumpra cada vez mais. Para o quê? Para que você pereça na injustiça, na mentira e seja condenado. Olha que negócio terrível. Terrível. Por isso que falso profeta é um tema muito importante. Aliás, por isso que eu fiz a pesquisa, porque isso é um tema de grande importância e que isso tem enganado o meio evangélico brasileiro e mundial. Todo mundo correndo atrás de falso profeta. Aí a pessoa joga para as costas aquilo que poderia salvar, que é a palavra, o evangelho. Aliás, deixa eu até ler aqui o restante. Eu ia até mudar aqui, mas eu só ler o restante. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados em Jesus Cristo, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade. Você vê, fé da verdade. Se não for fé na verdade, você é um perdido. Para o que pelo nosso evangelho vos chamou, para alcançardes a glória do Senhor Jesus Cristo. Então, aqui mostra... Aqui. Então, irmãos, estai firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja dada por palavra, seja dada por epístola nossa. Então, qual que é o conselho do apóstolo aqui, nessa carta? Tá vendo? Vocês que foram eleitos para a santificação, vocês não vão cair nisso daí. Retende firme tudo que tem ouvido por nós, por palavras, porque ele estava vivo, né? Então ele falou. Hoje em dia a gente tem a palavra dos apóstolos? Não tem, está escrito. Então, seja por palavras, seja por epístola, que nem as epístolas que Paulo mandou em diversas igrejas. Então, isso você retém firme, porque é isso que vai operar a salvação. É a fé nisso, nessa verdade, é o que vai operar a salvação. Não é crer em milagre, não é crer em língua, em manifestação, em profecia, não é nada disso. É crer na verdade. Isso daí é muito importante. Bom, com base nessas informações, para que o vídeo não fique muito longo, vamos lá, eu vou colocar aqui o fone e vamos ouvir a profecia agora,
E aí vocês vão me ajudar a identificar se isso é uma falsa profecia ou não. Vamos lá? Deixa eu colocar aqui. Deixa eu pegar aqui. Para quem não sabe, tá? Isso daqui foi gravado num culto de uma igreja chamada Congregação Cristã no Brasil. E ali tem uma pessoa se dizendo profeta, certo? Ele se diz falar em nome de Deus e ele vai trazer uma mensagem. Vamos aplicar esse nosso conhecimento nessa mensagem? Deixa eu até colocar aqui, ó. Não, acho que não vai dar certo, porque para eu colocar o reprodutor de mídia aqui, ó. Eu acho que apareceu aí o reprodutor de mídia para vocês, né? Então vamos lá. E fala mal dos ungidos de Deus. E dos mais velhos, o Senhor vai pegar. O comecinho ali eu não entendo direito o que ele fala, mas vamos lá de novo. E fala mal dos ungidos de Deus. Ah, tá. Ele começa assim falando assim, e falam mal dos ungidos de Deus. Por quê? Só para você, se você é da CCB, você sabe o que está acontecendo. Se você não é da CCB, o que é que acontece? Existem muitos canais de críticos na internet. O meu canal é um deles, que mostra, expõe a palavra de Deus e traz as incoerências pregadas por esses homens. Certo? E eles estão com raiva disso daí. Por quê? Porque muitas pessoas vêm sendo despertas pelo evangelho, graças a Deus por isso. Então, e aí ele está dizendo assim, e falam mal dos ungidos de Deus. Bom, pelo menos nesse canal, ninguém fala mal de pessoas nenhuma. A gente fala da doutrina, a gente fala da mensagem. Eu não vou nem dizer o nome do fulano que está aí, porque para mim pouco importa. Mas chega a ser engraçado essa ideia de falam mal dos ungidos de Deus, como se ele fosse alguma coisa. Eu já começa errado aí, já começa mentindo aí. Então a gente já poderia classificá-lo como falso profeta só por essa frase inicial. Mas vamos continuar. E fala mal dos ungidos de Deus. E dos mais velhos, o Senhor vai pegar. Aí ele diz assim, porque estão falando mal dos ungidos de Deus, o Senhor vai pegar um por um. Ele está dizendo que Deus vai pegar um por um. O que ele quer dizer com pegar? Bom, conhecendo a tradição ali da igreja, o pegar é ou mandar a pessoa para o cemitério ou acontecer alguma coisa parecida. Entendeu? É só para você saber. Então, aqui ele está amaldiçoando as pessoas. A palavra de Deus diz o seguinte, que, vamos supor, mesmo que a gente estivesse mentindo, o que não é verdade, porque a gente pega as falas deles e compara com as escrituras. Mas a palavra de Deus diz que mesmo que a pessoa estivesse mentindo, diz assim, abençoai os vossos inimigos, não amaldiçoeis. Bom, já está indo contra a palavra de Deus. Então ele está proferindo palavras de maldição, então aí já fica muito explícito que se trata de um falso profeta. Mas vamos continuar ouvindo. E o engraçado é o seguinte, o pessoal ali gosta, você vê, falam mal dos ungidos de Deus e Deus vai pegar um por um. Aí todo mundo comemora, é isso mesmo, pega pelo pescoço, joga, manda lá pro cemitério lá de ponta cabeça. Olha que maravilha, hein? Você vê o espírito que está operando em todo mundo ali, né? Chega! Diz Deus, pela boca do homem que começa. Olha só que maravilha, hein? Chega, diz Deus, ele está falando em primeira pessoa, pela boca de um homem que come feijão. Então ele está proferindo palavras em nome de Deus. O que Deuteronômio 18 manda a gente verificar? E o que manda fazer? Vamos lá. Diz Deus, pela boca do homem que come feijão. Chega! YouTube, Instagram e outras coisas, mas eu nem olho essas coisas. Chega! Vou cercar o caminho desses homens na terra. Chega, vai pegar um por um e vai cercar o caminho desses homens na terra. Então, peraí. Então, vamos conferir para ver se essa falsa profecia... Assim,
aqui é muito simples. Você já vê que é uma falsa profecia porque já começa com maldição, certo? Já começa contrariando a palavra de Deus. Mas aí, você que acredita nisso, anote o nome, faz uma lista de todos os críticos, todos, porque ele disse que vai pegar um por um todos, certo? E que Deus ia cercar o caminho de todos eles, certo? Então Deus vai cercar o caminho, ou seja, ou vou voltar lá para CCB, ou vai para o cemitério, não tem meio termo. Maravilha? Vamos continuar ouvindo a mensagem aí. Qual é o caminho desses homens na terra? Eles são poderosos, sabem tudo e só está ganhando dinheiro. Pronto, aqui é o que tinha aqui no vídeo, aqui nesse áudio, mas de maneira geral. Então ele faz essa falsa profecia, faz aí proferindo palavras de maldição, diz que vai acontecer uma coisa, a mensagem posterior a essa, aí vai ter que pegar os áudios do culto, é tudo voltado, aí ele começa a pregar referente à igreja. Então qual que é a ideia dele? A ideia da pregação dele é, alguém está atacando os ungidos de Deus e a igreja de Deus. Então quem está indo contra, vai acontecer alguma coisa. Mas por quê? Porque o nome da igreja é que está sendo atacado. Falou de Cristo alguma vez? Não, não falou. Falou de uma igreja. Então, existe uma profecia que ele está dizendo que vai acontecer. E qual é o resultado dessa profecia? Glória para a instituição e para ele. Falso profeta. Falso profeta, falsa profecia. Todos nós estamos sujeitos a acontecer qualquer coisa na nossa vida. A gente não sabe do nosso futuro. Eu, Fernando, Josafá, Júnior, qualquer um que você conheça aí de canal de crítico, estamos sujeitos, entendeu? Então, mesmo que uma coisa dessa acontecesse com algum desses críticos, ainda assim, isso é uma falsa profecia. Esse homem, ele está enganando o povo segundo a palavra de Deus. Por quê? Porque a profecia dele, se cumprir, vai trazer glória para a instituição e glória para ele como grande profeta. Entendeu? Vai trazer alguma glória para Deus? Não. Então ele está mandando você, vão e sirvam outros deuses que vocês não conheceram. Por que vocês não conheceram? Porque aqui ele estava falando com o povo de Deus. O povo de Deus só tinha um Deus. Não tinha lá CCB e o Deus triuno, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Tinha esses dois deuses. Não, vocês foram apresentados a um Deus. Agora eles estão criando um outro Deus e falando assim, ó, vai lá e siga esse Deus, entendeu? Aliás, você só chega neste Deus através desse outro aqui, certo? Então é isso aí. Então eu trouxe aqui uma aplicação prática de um falso profeta nesse vídeo. Se você gostou, dê like, curta, compartilha, deixe suas mensagens aí. Eu não poderia deixar isso passar. Na verdade, já era para ter gravado esse vídeo, acho que na segunda-feira. Foi o próprio Júnior que ele colocou isso daí no canal dele, Refletido em Cristo, que me passou esse áudio. Eu até agradeço o Júnior por isso. Já era para eu ter feito esse vídeo muito antes, na segunda-feira mesmo, só que eu não tive tempo. Um monte de coisa para fazer, acabei não tendo tempo. Tá certo? Então agradeço quem assistiu até aqui, curta, compartilhe e mande esse vídeo para mais pessoas, para que, se Deus quiser, através da mensagem do evangelho, as pessoas vão ser despertas e não mais enganadas por falsas profecias e falsos profetas. Tá bom? Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.